Já respirando o clima de clássico, Cruzeiro e Atlético é na segunda-feira, os nossos no Independência, o jogo vai ser 8 da noite com transmissão do Premier. Mas eu quero saber, como é que tá a preparação dos times? Vamos agora pra Toca da Raposa, onde está Maria Cláudia Bonucci. O Pesolano não tá gostando muito do time não, né, Bonucci? Os resultados, vai mexer o técnico uruguaio? Boa tarde. Fala, Maurício, boa tarde pra você e pra todo mundo. Pois é, né, Pesolano deve mexer mais uma vez nessa equipe aí, ele que em 4 partidas até aqui não repetiu nenhuma escalação. Acho que o principal sintoma disso foi ele ter feito 3 substituições no jogo contra o Pouso Alegre ainda no primeiro tempo. Então ele realmente não gostou nada da equipe que iniciou aquela partida. O Cruzeiro, que já não vence, né, há 3 rodadas, vai para esse clássico bastante pressionado e até pela grande rivalidade, vê nessa partida uma oportunidade de retomar, de uma retomada dentro do campeonato. Lembrando também, né, que se o Cruzeiro não vencer o Atlético, ele aumenta muito a chance de ficar fora das semifinais do Campeonato Mineiro e aí corre até o risco de ficar fora também da Copa do Brasil. Mas, como o Cruzeiro é o mandante da partida, né, vai ter a seu favor a grande maioria da torcida dentro do estádio, lá no Independência. O clube divulgou hoje cedo a parcial da venda de ingressos, 16 mil já foram comercializados. Maurício. Vai ser um jogão. Bonucci, obrigado pelas informações. O Cruzeiro é mandante, as informações do Cruzeiro chegando agora com o Fred Teixeira, técnico Paulo Pesolano, a grande expectativa de apresentar uma estratégia agora que dê certo, né? Afinal de contas, o Cruzeiro há 3 jogos aí não vence. É isso, o Cruzeiro buscando estratégias para conseguir vencer o clássico e para isso precisa, antes de mais nada, marcar gols. O time vive um jejum de gols, 2 partidas que não marca, não balança as redes dos adversários, fez apenas 3 gols em 4 jogos, sendo que desses 3 gols, 2 foram em cobranças de pênalti. Apenas 1 gol na temporada de bola rolando, como a gente diz. Então o Pesolano está buscando, durante os treinamentos na Toca da Raposa, diminuir essa margem de erro nas finalizações. O Cruzeiro até tem criado, principalmente diante do América, o Cruzeiro criou oportunidades, chegou a ter até um gol anulado do Bruno Rodrigues, que realmente estava impedido, mas tem falhado muito nas finalizações. O Wesley perdeu no último jogo uma oportunidade muito clara, o Gilberto, nas vezes que entrou, teve pouquíssimas chances, mas as chances que tiveram acabaram desperdiçando. Então o Pesolano está trabalhando muito essa questão da finalização e também trabalhando as alternativas que ele tem para escalar esse Cruzeiro diante do Atlético. Como a gente comentou ontem aqui, né, Léo? Tentando buscar principalmente alternativas ao lado esquerdo da defesa do Cruzeiro, que é um dos pontos mais fortes do adversário. O Marquinhos Cipriano, nas vezes que foi acionado, não esteve bem, essa é a verdade, mas o Cruzeiro não tem no momento nenhum outro lateral esquerdo disponível. O Kaique está na seleção brasileira sub-20. Com isso, abrem-se outras possibilidades. Quem poderia fazer esse setor? O Brock já fez algumas vezes, mas tem a velocidade para bater de frente com o Hulk, por exemplo, do outro lado do Atlético. Outro jogador poderia ser deslocado para aquela função, como já aconteceu com alguns laterais direitos que jogaram improvisados na esquerda. O próprio William assumiria a lateral direita e o Gasolina faria aquele setor pelo lado esquerdo, também com a saída de 3. São opções que o Pesolano tem e está trabalhando. Só que ele não divulga de forma alguma, a gente sabe, a gente tenta buscar as informações do treino, mas ele tenta fechar o máximo possível também. Mas tem alternativas para formar essa equipe. A grande dúvida é se ele vai manter o esquema com essa saída de 3 ou se vai voltar a adotar uma saída de linha de 4 defensores mesmo para esse clássico diante do Atlético no Independência. Eu acho que os jogos do meio de semana, né, tanto para Atlético quanto para Cruzeiro, eles trouxeram uma outra visão para o clássico, né? Talvez seja, quando a gente compara, né, o que o Atlético jogou e o que o Cruzeiro não jogou diante do Pouso Alegre, eu acho que assusta o torcedor, né? Mas eu acho que todo mundo tem que ter consciência que no clássico existe outros fatores, óbvio. O favoritismo é do Atlético. A gente sabe também que do outro lado tem um treinador que é muito tático. Acho que é um verdadeiro jogo de xadrez o que a gente vai poder ver, por isso
É importante que o torcedor acompanhe também, né? Que tenha essa noção, porque eu acho que talvez seja a grande prova do Pesolano, né? O que ele realmente pode fazer com esse grupo. É um grupo que, claro, jogou muito menos do que esse grupo do Atlético, é um grupo em formação, faltam muitas peças, o nível, né, a qualidade técnica é muito diferente, é muito diferenciado. O próprio Pesolano falou após o jogo sobre a qualificação do Atlético. Mas a gente sempre fala de futebol, né? E futebol é o que acontece a partir do apito inicial do árbitro, né? Envolvendo tudo isso, envolvendo torcida, envolvendo arbitragem, envolvendo dirigentes, envolvendo jogadores, envolvendo motivação, que por si só ela aparece de forma muito maior no clássico. Mas eu acho que o que está pegando mesmo, e esse clássico chega de forma diferente, é exatamente o que aconteceu no meio de semana. Que acho que foi aquele primeiro tempo fantástico do Atlético, que foi um Cruzeiro que a gente não conseguia entender, por mais que a gente observasse, a gente não conseguia entender, e por isso que eu achei muito coerente o que você e o Léo falaram ontem aqui da questão do feijão com arroz, né? Dele colocar cada um na sua posição, que foi muito... Eu cheguei a ouvir novamente a coletiva. Foi batido nas 4 vezes. 2 pelo América, uma no ano passado e uma agora esse ano, e 2 pelo Atlético no ano que vem. Até isso também existe uma carga ainda maior sobre o treinador celeste. A gente sabe que parte da torcida tem questionado sim as opções que o Pesolano tem feito, porque o futebol é isso. O cara que até o ano passado era o melhor treinador do Brasil, na visão da torcida, agora, com os primeiros maus resultados, já passa a ser questionado. E tem que saber lidar com a situação. Daquela escalação que vai sair ali 1 hora antes do jogo, mas acredito que ele possa, se eu fosse escalar, pelo que acompanhei do Cruzeiro, eu iria na escalação do primeiro jogo, sabe? Foi o que deu mais certo até agora. Porque qual o primeiro jogo? Contra o Patrocinense. O primeiro jogo do campeonato. Porque colocaria o Ramiro ali improvisado mesmo, como um zagueiro pela direita, com o Oliveira e o Brock. Ali não tem muita Porque se ele colocou o Reinaldo no jogo passado, ele tirou o Reinaldo no primeiro tempo pra colocar o Brock, então acho que ele não vai apostar no Reinaldo pra entrar no clássico. A não ser que tá mudando a situação no treinamento, ele tá testando outra situação e dê certo. E colocaria o Bilu também na ala esquerda, já que o Cipriano, né, não tá rendendo. E o Bilu, ele pode ter uma contestação ali do torcedor, ter uma limitação técnica também, isso acontece. Mas na ponta esquerda do Cruzeiro, até agora, o que eu vi de melhor foi o Bilu jogando ali. Até agora. E o treinador falou, retificando isso que você tá falando, Léo, ele falou claramente que o pessoal que estava comigo aqui no ano passado já compreende melhor aquilo que eu quero taticamente. E os que chegaram não. Então, mais um motivo pra gente acreditar que o Brock possa voltar a ser titular também. E aí, do lado direito, acho que pode pintar o William, se ele não sentiu nada depois de que ele entrou contra o Atlético, contra o América. América 90. Contra o América. E aí ele foi poupado no jogo passado, então não sei se foi só poupado mesmo ou tá sentindo alguma coisa, mas se tá tudo bem com ele. Aparentemente parece ele poupado, pode pintar na direita, vai o Neto Moura e o Ian Lucas, né, que até entrou no jogo passado, saiu o Alisson, entrou o Ian Lucas, e aí com o Nicão, Wesley e Bruno Rodrigues, que fica no ataque, e tem o Gilberto ainda, né, em relação ao primeiro jogo. Não sei também, o Gilberto no jogo passado não funcionou muito, né, não recebeu bolas, né. Eles não estão funcionando também porque não existe, né, uma coesão coletiva. Aquilo que a gente dizia muito do Cruzeiro do ano passado, né, o coletivo, esse coletivo não chegou. Por mais que você tenha pouco tempo para fazer isso, né, acho que esse é o grande problema do Cruzeiro, porque ele trocou todas as peças. Ontem até o Lélio falava no debate, talvez o Cruzeiro não tivesse que ter mexido tanto, né, ele buscou uma qualificação muito de imediato e com pouco tempo para você chegar, aí você já chega o clássico, aí você já tem o Mineiro, aí você já tem uma pressão que começa a aparecer, né, acho que por tudo isso a aposta tem que ser mesmo naquilo que o Pesolano, na leitura de jogo que o Pesolano faz, que é muito boa, né? A leitura do Pesolano de jogo, e aqui a gente tem que dizer, e eu sempre primei por isso, né, que é verdades, obviamente, e isso aí não é segredo pra ninguém, é só, sei lá, vai lá no site, pega os jogadores que tem o Atlético, pega os jogadores que tem o Cruzeiro e faça sua ligação. Isso ganha jogo?
É claro que ganha. Um time qualificado, um time que melhor de coisa, é óbvio que ele ganha jogo. Se é isso que vai acontecer na segunda, não sei, porque depende de outros fatores. E eu acho que principalmente depende, não é que eu esteja jogando esta responsabilidade em cima do Pesolano, não. Mas foi ele que deu o aval para esses jogadores. Foi ele que escolheu os jogadores que viriam. Claro, acompanhado de uma SAF, de uma série de coisas, dentro de uma realidade que o Cruzeiro tem, que é a realidade financeira. Mas ninguém sabe mais como poder usar esse grupo do que ele. Né? Vai ser um Cruzeiro que vai partir para cima, vai ser um Cruzeiro que vai recuar mais? Não sei, não é característica do Pesolano. Se ele vai fugir dessa característica e vai fazer um Cruzeiro mais, vamos dizer assim, mais composto, né? Que saia no contra-ataque, que aproveite. Mais reativo, né? Não sei, não é a característica dele, porque a característica do Pesolano é de um jogo intenso, mas ele não tem esses jogadores para fazer isso nesse momento. Né? É por isso que eu digo assim, a leitura, o que vai acontecer com o Cruzeiro na segunda-feira é muito da leitura que ele vai fazer do jogo. E claro, eu tenho certeza absoluta, porque ele é também um treinador que acredita muito nessa força mental, né, de cada jogador, que tá muito na moda você dizer isso hoje, né, mas a gente pode dizer em outras palavras, né, é o que outros treinadores conversavam com os seus jogadores, falavam, você tá bem mesmo? Ok, aqui, você tá legal? Psicologicamente você acha que você consegue? Né, psicologicamente é isso? Acho que vai haver também essa conversa, ele faz esse trabalho. Então, pro torcedor cruzeirense que tá ouvindo a gente agora, não dá pra adivinhar o que vai fazer na segunda-feira, ou não dá pra adivinhar, mas eu não acho que seja uma coisa assim, tipo, destruiu, acabou, não sei o que lá, sabe? Eu acho que são duas equipes trabalhando muito bem, né? O resultado é em campo. E como é o clássico, além de todos esses fatores, apesar de todos esses fatores, a torcida do Cruzeiro está garantindo presença em peso. Claro. E que foi um diferencial no ano passado. Exato. A gente não pode esquecer disso nunca. Carregou ele tem que ter essa consciência. Partidas, claro. Né, carregou, não, né, gente? Pegou no colo e saiu com esse time, né? No abraço, eu me lembro que a primeira vez que eles chegaram próximos à torcida, o jogo no Mineirão, não me lembro qual que é, talvez o Léo se lembre, que eles chegam e começam a fazer, né, o mesmo gesto que a torcida fazia. Eu falei, foi, né? Porque ali você sentia que eles estavam juntos, né? Então, talvez seja isso, tá junto. E dessa vez o Cruzeiro divulgou hoje a segunda parcial de ingressos, e dessa carga de pouco mais de 20.500 ingressos, 16 mil já haviam sido vendidos para a torcida do Cruzeiro. E como abriu a venda de ingressos ao público geral só agora, a partir das 10 horas da manhã, é bem provável que até o final do dia ou a venda já esteja concluída para a torcida do Cruzeiro, ou restem apenas aqueles ingressos de valores mais caros. Ou seja, Independência completamente lotado, a torcida vai mais uma vez sim empurrar o time, e aí depois, de acordo com o que acontecer, após o jogo, cada um se manifeste, como conter, mas dentro dos 90 minutos a torcida vai estar ali incentivando, tenho certeza, vai dar mais esse apoio para o Cruzeiro buscar um grande resultado diante do seu arquirrival. Destaques finais do programa chegando, primeiro com o Cruzeiro de volta, Fred Teixeira. No treinamento de hoje na Toca da Raposa, Pesolano promoveu a integração de 3 garotos da base, Guimeira, Japa e Pedrão. Desses, o Pedrão já atuou no ano passado em 2 partidas na equipe profissional, e o Japa ficou no banco de reservas na partida contra o Atlético. Cruzeiro ainda buscando peças no mercado para fortalecer seu elenco, e Pesolano segue com esse trabalho, esse processo que ele faz de integração das pratas da casa. Claro que para estarem no clássico já é outra coisa, mas pelo menos estão tendo a oportunidade de treinar com os companheiros na Toca da Raposa.